na Rede TV. Vamos começar a nossa entrevista. Vou começar perguntando sobre o principal factual dessa semana, né? Trump decidiu taxar mais uma vez o Brasil. Ainda não sabemos a porcentagem exata dessa taxação, mas é uma notícia negativa para o país. O governo federal ainda está tentando negociar, né, essa taxa. Essa notícia veio logo na sequência dele colocar o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, e eu gostaria de saber qual que é a avaliação do senhor sobre as duas decisões: taxar mais uma vez o Brasil e colocar Comando Vermelho e PCC como terroristas. Bom, acho que primeiro é importante ressaltar que, diferente do que o governo Lula diz, uma decisão não tem nada a ver com a outra, né? Primeiro, você considerar que PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas era uma coisa que o próprio Brasil já deveria ter feito, que os Estados Unidos têm todo o direito de fazer, porque toda nação tem o direito de declarar que organizações são terroristas. O Hezbollah, ele não é brasileiro, e nós temos toda a capacidade de considerá-lo uma organização terrorista sem violar a soberania de países árabes, da mesma maneira que os Estados Unidos têm o direito de fazer isso, e é bom para o Brasil, porque ajuda a asfixiar financeiramente, né, com o sistema financeiro internacional, a lavagem de dinheiro tanto do PCC como do Comando Vermelho. Então, não tem nenhuma relação, né, é importante ressaltar isso, porque o governo trabalha com a confusão da decisão dos Estados Unidos, aliás, não é uma decisão ainda, da sugestão preliminar de taxação por parte do governo Trump para declaração como organizações terroristas, o que de fato são. Sobre a taxação, obviamente é péssimo, né, para o Brasil, e acho que, fazendo uma análise política, é um presente que o Trump dá para o Lula. Porque o governo Lula está cheio de problemas internos, né, ele está desesperado para aumentar sua popularidade. Tentou com o pé de meia, depois com o Vale Gás, depois com a isenção do imposto de renda, depois revogando a taxa das blusinhas que ele mesmo implementou, e agora num desespero final com a PEC da escala 6x1, que na prática não acaba com a escala 6x1, mas infelizmente o governo Lula está contando essa mentira para o trabalhador. Então, esse momento ruim que o governo Lula vive domesticamente faz com que as atenções sejam desviadas para o embate com o Trump, com essa taxação, ainda mais com justificativas, na minha avaliação, esdrúxulas utilizadas pelo governo Trump, como por exemplo, de que a gente não estaria concedendo a concorrência o suficiente para os meios de pagamento dos Estados Unidos. É amplamente conhecido, né, a atuação desses meios de pagamento do Brasil. Agora, não dá para a gente desprestigiar ou colocar alguma desvantagem deliberada no Pix, que de fato é um sistema muito superior ao que se tem em países desenvolvidos, uma das poucas coisas que o Brasil tem para ensinar para países desenvolvidos, que é um sistema fácil, rápido, seguro, gratuito e que não vai mudar. Não tem pressão de Trump, não tem pressão de China, não tem pressão de nenhum país desenvolvido que vá a gente mudar o nosso meio de pagamento. Então, acho isso péssimo para a economia do Brasil. Acho que o senador Flávio Bolsonaro também entrega um presente para o Lula na medida em que ele defende essa taxação. Então, veja só, você é candidato à presidência da República do seu país. Você defende que um país estrangeiro sancione e prejudique os empresários do seu país só porque quem está ocupando a presidência da República é um adversário seu, né? Eu não jogo com esse quanto pior, melhor, não. Deputado, você defende liberdade de expressão sem limites? Vou contextualizar. Uma declaração mais antiga, né, que gerou polêmica, o senhor defendeu o direito de existir dos países nazistas na Alemanha. Eu quero saber aqui no Brasil se o senhor acha que as pessoas têm o direito de falar o que quiser na internet. Eu falo isso porque na internet se pratica crimes de ódio e também se publica notícias que são inventadas, não além de ser falsas. São notícias inventadas deliberadamente que podem manipular a população. Mas o senhor continua defendendo a liberdade de expressão sem limites? Vamos lá, eu nunca defendi liberdade de expressão sem limites e nunca defendi o que você disse aí, aspas, de países nazistas na Alemanha. Isso sequer seria possível ter. Partidos políticos também nunca defendi partidos políticos nazistas na Alemanha, né? O que eu defendi foi que as pessoas pudessem ter acesso aos documentos históricos do nazismo, justamente para que, entendendo a atrocidade que foi o nazismo, não só ele continue sendo criminalizado, nunca defendi a sua descriminalização, mas que as pessoas entendam a perversidade do que foi, a verdade do que foi o Holocausto, porque infelizmente no Brasil você tem a banalização do Holocausto e da pecha de nazista, né? Muitas vezes
e você vê isso principalmente por parte da esquerda, quando você diverge, né, das políticas públicas de esquerda, você é taxado de fascista e de nazista. Isso diminui o peso histórico do que foi o nazismo, do que foi o Holocausto, porque não existe paralelo de uma divergência política dentro do âmbito democrático do Brasil, de você colocar a pecha de que uma pessoa defende um genocídio industrial em massa sem paralelo na história, tá? Então, esse é o ponto. Segundo, nunca defendi liberdade de expressão irrestrita, inclusive nos próprios Estados Unidos, em que é o país que concede, né, a maior amplitude de liberdade de expressão, inclusive injúria e difamação, por exemplo, não são crimes nos Estados Unidos, mas ainda assim, lá como direito constitucional, não é irrestrito, e o exemplo mais comumente utilizado na doutrina é que nos Estados Unidos não existe o direito de você dentro de um cinema gritar fogo, né? Porque você vai causar perigo e dano para as outras pessoas, ainda que isso em tese estivesse abarcado aí na liberdade de expressão. Aqui no Brasil, e eu defendo uma doutrina que é mais compatível com o nosso ordenamento jurídico, que vem do direito romano, do direito alemão, que é você ser responsabilizado pelo dano que você causa quando você acusa, por exemplo, injustamente uma pessoa de crime, né? Quando você imputa falsamente uma conduta criminosa, se eu falo que uma pessoa roubou e não provo, que estuprou, matou e não provo, eu tenho que ser responsabilizado por isso, né? Da mesma maneira, se eu incito crime, né? Se eu alicio pessoas para o crime organizado, se eu mando, incentivo pessoas a usar drogas, se incentivo pessoas a se faccionarem, né, ao PCC, ao Comando Vermelho, por exemplo, não acho que tem que ter liberdade de expressão irrestrita, não. Deixa eu aproveitar, voltando um pouquinho então na questão das facções, das organizações criminosas, na avaliação do senhor, como que fica a soberania nacional? Não corre um risco com essa decisão dos Estados Unidos? Não. Primeiro porque nós consideramos, eu acabei de citar para você o exemplo do Hezbollah, a gente não viola a soberania dos países árabes pelo Brasil considerar que o Hezbollah seja uma organização terrorista, como praticamente todo mundo livre considera, né? Então, é um ato unilateral de soberania do próprio país ele decidir quais organizações o seu país considera como terroristas ou não terroristas, e não interessa se são nacionais ou são internacionais. E os Estados Unidos tomam essa decisão não porque está preocupado com o crime organizado no Brasil, é porque está preocupado com a exportação de drogas para os Estados Unidos, é porque está preocupado com a lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, é porque está preocupado com os americanos. Que esse é outro ponto também. Muitas vezes o discurso bolsonarista dá a entender, e eu já escutei isso várias vezes, não, se o Lula não conseguiu combater as facções criminosas, então vamos deixar o problema para o Trump. O Trump não vai trazer nenhuma tropa aqui para trocar tiro com um faccionado, ele não vai acabar com o crime organizado aqui. Só o Brasil é capaz de enfrentar as facções criminosas brasileiras. Os Estados Unidos vai enfrentar essas facções fora das nossas fronteiras no que interessar para os Estados Unidos. Não existe nenhum risco em relação à soberania, mesmo porque os Estados Unidos já invadiram países que ele não considerava que tinha organizações terroristas. Então, se o Trump quiser invadir um país, ele tem o poder bélico para isso, ele não precisa declarar nenhuma organização terrorista, ele vai lá e invade, como ele já demonstrou que pode fazer, né, assim como outros países desenvolvidos que têm capacidade bélica para isso, podem fazer também. Infelizmente, o Brasil, apesar desse discurso de soberania que o governo Lula faz, recentemente teve uma entrevista do ministro da Defesa dizendo, aspas, não temos defesa. Ou seja, se o ministro da Defesa